Qual a chance de Thiago Mendes virar reforço do São Paulo nos próximos dias? Essa pergunta surgiu depois de mais postagens da esposa do jogador. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz atualizações importantes e fala também sobre a chance grande de Firmino deixar o Al Ahly da Arábia Saudita a qualquer momento. Preciso te atualizar também sobre uma proposta interessante que o Atlético Mineiro recebeu da Premier League e apressa na resposta. Já o Palmeiras tem seu pior início de Campeonato Paulista dos últimos anos. Preciso te atualizar sobre a venda apalavrada no Flamengo e não tem a ver com o Alcaraz. Falo também sobre saída de Jair. Ela pode melar aquela transferência do Santos para o Botafogo ou isso é especulação barata? Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças, tudo sobre a estreia de Neymar com a camisa do Santos e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo contando que ele tem um oferecimento de Betano, uma das mais antigas parceiras do canal do Nicola, super confiável, atesto e garanto. Deixa eu mostrar para vocês na tela as minhas duas sugestões para esse sábado na Betano. A primeira com jogos internacionais. Estou indo na vitória do Atlético de Madrid contra o Mallorca, na vitória do Real Madrid contra o Espanhol e na vitória do Bayern de Munique. No intervalo e no fim do jogo contra o Kiel. Estou colocando R$50 para voltar em R$127. Você também pode fazer sua fezinha na Betano com jogos nacionais. A minha sugestão é vitória do Vasco contra o Volta Redonda, vitória do Grêmio contra o São Luís e vitória do Corinthians contra o Noroeste. A soma desses três resultados está me garantindo com R$50 a chance de voltar em R$122. Para você fazer sua fezinha na Betano é super simples, link no comentário fixo, você clica, faz seu cadastro, preenche as informações, faz o depósito e a partir daí está liberado para apostar. Lembrando, você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar com responsabilidade. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Fluminense, que enfim conseguiu renovar o contrato de John Arias, o meio atacante colombiano que tinha oferta do Fluminense desde o ano passado para ganhar R$1 milhão, ele ganha 480 mil, enfim acabou cedendo depois de mais duas ofertas recusadas da Europa, do Olympiacos e do Feyenoord. Ele também foi alvo do Zenit, mas preferiu não se mudar para a Rússia. O presidente Mário Bittencourt vai dar todos os detalhes dessa renovação nas próximas horas. Já torcedores de Flamengo e Botafogo fizeram enorme e calorosa recepção aos atletas dos times na chegada em Belém, palco da decisão da Supercopa do Brasil. Os times se enfrentam nesse domingo valendo a primeira taça de 2025. Quero contar também sobre a repercussão bem positiva entre torcedores do Vasco pelo nome de Bruma, atacante português de 30 anos de idade que pertence ao Braga e virou o plano B depois do não acerto com o América do México por Brian Rodrigues. Para completar o giro de notícias, quero contar que a Portuguesa faz jogo de vida ou morte nesse sábado às 4 da tarde no Pacaembu contra o Botafogo. A Lusa tem a pior campanha, o Botafogo tem a segunda pior campanha do Paulistão. Se a Portuguesa não vencer, existe a chance inclusive do técnico Cauã de Almeida não permanecer. Hora de falar sobre a estreia de Neymar com a camisa do Santos. Ela só não acontece nesse sábado no clássico contra o São Paulo na Vila Belmiro, porque não houve tempo hábil para a inscrição do atleta. O Neymar chegou somente nessa sexta-feira, assinou o contrato no meio da tarde. Mas tudo indica que o Neymar vestirá a camisa do Santos dentro de campo de forma oficial já na próxima quarta-feira, data do seu aniversário de 33 anos de idade, quando o Santos recebe o Botafogo de Ribeirão Preto, também pelo Campeonato Paulista. A grande pergunta é se ele começa como titular ou entra no segundo tempo. Durante a entrevista coletiva da sua apresentação, o Neymar disse que se estivesse inscrito, já jogaria pelo menos uns 30 minutos contra o São Paulo. Então dá para imaginar que pelo menos meio tempo até quarta-feira ele terá condição. Neymar que assegura que vinha treinando normalmente no Al Hilal, só falta a ele ritmo de jogo depois de mais uma recuperação de lesão. Só para completar, nessa entrevista coletiva o Neymar admitiu que não tinha ideia de sair do Al Hilal, mas
houve uma mudança de planos. Jorge Jesus, que havia prometido a ele que utilizaria, deixou o Neymar de fora da lista de inscritos. Diante desse cenário, ele pediu para ser negociado e fechou sua transferência para o Peixe. Saideira em relação ao Santos, imprensa argentina afirma que o Santos ofereceu 8 milhões de dólares ao Racing pelo volante Nardoni, um dos principais jogadores do futebol argentino. O Racing teria dito não e o Santos promete uma nova proposta. Confesso que fiquei impressionado com as cifras envolvidas. Hora de repercutir a possibilidade de Wesley, ex-atacante do Palmeiras e que hoje defende o Internacional, se mudar para o América do México. Negociação que interessa a vários times, entre eles, por exemplo, vascaínos e palmeirenses. Mas, bora nos ater à notícia, o André Hernan contou que o América do México ofereceu 9 milhões de dólares ou 52 milhões de reais pela aquisição do atleta. Importante lembrar que o Inter tem 50% dos direitos econômicos, os outros 50% pertencem ao Palmeiras. O Cruzeiro também tem interesse nessa história, até porque a Raposa vendeu o Wesley para o Internacional por 10 milhões e 700 mil reais, mas ainda tem 8 milhões de reais a receber. O Internacional atrasou uma série de parcelas. O interesse do América do México no atleta tem a ver com o auxiliar técnico do André Jardine, que trabalhou com o Wesley nos tempos de Verdão. E aí, só para completar toda essa salada, o vascaíno também está de olho nessa história, até porque o Brian Rodrigues, atacante que atua no América, seria liberado pelo clube mexicano se essa tratativa com Wesley avançasse. Mas não é o que parece que vai acontecer. Na manhã desse sábado, antes do vídeo, conversei com uma pessoa colorada, a pessoa afirmou, abre aspas, não está nos nossos planos vender o jogador, a menos que apareça algo absurdo, fecha aspas, não é o caso. O Internacional já havia tido em dezembro do ano passado uma oferta do Krasnodar da Rússia por 10 milhões de euros e não houve acordo. Só para completar, é importante contar que a negociação com o Krasnodar também não aconteceu porque o clube russo gostaria de, em vez de pagar toda essa quantia de 10 milhões de euros, abater 1,5 milhão de euros que o Internacional deve ainda por conta da compra do Anderson, Internacional que está devendo para Deus e o mundo. Isso precisa ser corrigido o mais rápido possível. Bora falar agora sobre Jair no Botafogo. Essa venda pode melar? Durante a apresentação de Neymar nessa sexta-feira, o pessoal da TNT Sports afirmou que o Jair cogitava não jogar mais no Botafogo, sob a alegação de que ele gostaria de ficar no Santos para atuar ao lado do Neymar. Isso acabou repercutindo bastante, de forma positiva entre santistas e extremamente negativa entre botafoguenses. O Jair ainda não se manifestou, até porque está defendendo a seleção brasileira no Sul-Americano Sub-20, mas ele fez questão de alterar seu perfil no Instagram, colocando na descrição dele três emojis de foguinho, fazendo referência ao Botafogo, deixando bem claro que não há a menor possibilidade de um negócio de 12 milhões de euros fixos mais 2 milhões de euros em bônus ser cancelado. O Jair, assim que o Sul-Americano terminar, vai se apresentar ao Botafogo para fazer exames médicos e assinar esse contrato. Jogador de 19 anos de idade, contratado como um dos maiores negócios já feitos entre atletas zagueiros que atuam no futebol brasileiro, de um clube brasileiro para outro. É alguém em quem John Textor aposta bastante. Hora de falar sobre o Flamengo, que depois de emprestar Carlos Alcaraz para o Everton, apalavrou a venda de Lohan para o CSKA. Bora explicar essa segunda história, depois eu volto com uma novidade em relação ao Alcaraz. Lohan interessa ao CSKA da Rússia há semanas. Foram 3 propostas oficiais do CSKA até que houvesse um acordo entre as partes. A operação foi fechada em 8 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos. A gente está falando de mais ou menos 48 milhões de reais. CSKA e Flamengo já trocam documentos. Assim que toda essa documentação for assinada, a transferência acontece. O clube russo também garante o pagamento de forma parcelada somente até o fim desse ano. Então, em dezembro, o Flamengo já terá esses 8 milhões de euros na conta. Jogador que em 2025, jogando com time reserva, esteve em campo em 4 vezes, não marcou gols e não deu assistências. A verdade é que havia enorme otimismo em relação ao Lohan, mas ele nunca conseguiu vingar ou entregar aquilo que se imaginava. Desde que foi profissionalizado em 2023, 35 partidas com só 2 gols e 3 assistências. Com esse dinheiro, o Flamengo se sente confortável para ir buscar no mercado mais algum reforço importante. Para completar, só para explicar a história do Carlos Alcaraz. O jogador foi às pressas para o Everton, o time inglês fez uma proposta de empréstimo, o Flamengo aceitou e a negociação está concluída. Importante dizer que não há pagamento pelo empréstimo, mas o Everton se compromete a comprar o jogador pelos mesmos 20 milhões de dólares que o Flamengo havia investido na aquisição do Alcaraz no ano passado, desde que o atleta dispute na Premier League 8 partidas até o mês de junho.
Vi muitos setoristas do Flamengo dando como certa essa negociação de compra. Ah, ele está indo, mas será comprado. Não dá para ter tanta certeza assim de que o Alcaraz até a metade do ano fará 8 jogos. Reta final de temporada na Premier League, ele chegando na metade do ano, sem tanto entrosamento. Se o Everton não perceber que o Alcaraz de fato é diferente, talvez não o coloque para fazer esses 8 jogos. Você pode, por exemplo, utilizá-lo 7 vezes e na dúvida deixar de escalá-lo. O Flamengo teria nessa situação a volta do Alcaraz na metade do ano sem nenhuma reembolso, sem nenhuma remuneração por esse empréstimo de 6 meses. Hora de falar sobre o Palmeiras com seu pior início de Campeonato Paulista desde 2021. Verdão, que é o atual tricampeão paulista, fez campanhas bem legais em 2022, 2023, 2024, depois de 5 rodadas. Mas em 2025 são 2 vitórias contra Palmeiras e Santos, 2 empates e 1 derrota. Palmeiras que somou apenas 8 pontos em 15 possíveis e é o segundo colocado do grupo D, a liderança do São Bernardo com 12. Palmeiras aparece com 8, a Ponte Preta tem 6 e o Velo Clube é o lanterna com 4 pontos. O torcedor do Palmeiras certamente não está preocupado com o risco de classificação ou algo do gênero, é só constatação de como o time não tem conseguido repetir as boas edições ou boas participações dos outros anos. Só para lembrar que em 2022 e 2024 o Palmeiras tinha 13 dos 15 pontos possíveis depois de 5 rodadas. No ano de 2023 eram 11 pontos depois de 5 rodadas. Em nenhum desses campeonatos o Palmeiras havia perdido na fase de grupos. Algo que aconteceu nessa edição do Paulistão, derrota de virada para o Novo Horizontino lá na Arena Barueri. Pergunta que eu deixo para vocês é: o Palmeiras versão 2025 é pior do que os outros anos? O que o Palmeiras precisa fazer para melhorar? Já usa o espaço para comentário e deixa registrada a sua opinião. Combinado? Hora de falar sobre uma proposta interessante ao Atlético Mineiro por Alisson, atacante de 19 anos de idade que está defendendo a seleção brasileira no Sul-Americano Sub-20. Informação desse sábado é de que o Leicester da Inglaterra ofereceu 13 milhões de euros ou 79 milhões para levar o Alisson agora. Janela de inscrições na Inglaterra se encerra na segunda-feira e o Atlético precisa responder de forma quase que imediata para que exista tempo hábil para que essa negociação seja concretizada. O Galo promete uma resposta para as próximas horas. Não é o primeiro clube interessado no Alisson nos últimos dias. O Botafogo, e além de times dos Emirados, sondaram e entraram em contato com o pessoal do Atlético para tentar levar o jogador. Galo que tem vendido muito mais do que comprado, bastante gente já saiu, alguns atletas bem pouco importantes, outros extremamente relevantes como o Paulinho. Em compensação, aos pouquinhos o Atlético vem buscando seus primeiros reforços. Júnior, Santos e Coelho são as novidades para o ataque. O Gabriel Menino e o Patrick chegaram para o meio campo nas negociações ou na negociação que levou o Paulinho para o Verdão. A pergunta que eu deixo para o torcedor do Atlético é: vale ou não a pena vender o Alisson por 13 milhões de euros? O grande questionamento entre os donos da SAF do Atlético é: será que corre-se o risco de repetir o fenômeno Savinho, vendido por ainda menos dinheiro, 6 milhões e meio de euros na oportunidade, e hoje jogador do Manchester City e um dos mais cobiçados do mundo? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, tá bom? Hora de falar sobre Roberto Firmino. Desde essa sexta-feira, especulação bem grande de que ele vai rescindir seu contrato com o Al-Ahly. E eu tô para dizer para vocês que essa possibilidade aumentou consideravelmente depois que o time dele anunciou no finalzinho da janela de transferências na Arábia Saudita um jogador para sua posição, e é também brasileiro. O atacante galeno maranhense, que pertencia ao Porto, foi comprado por 50 milhões de euros. Atacante de velocidade, muita capacidade física, menos talentoso e com menos nome do que o Roberto Firmino, mas que chega por conta de um investimento bastante alto. Só para lembrar que o Roberto Firmino tem sido titular absoluto nessa temporada, são 24 jogos, 8 gols e 4 assistências. Ele é o terceiro que mais jogou, 24 partidas como eu contei, só atrás do Ibanez, que é brasileiro, e do Mahrez. É o segundo que mais marcou gols, são 8 gols, atrás do Ivan Toney, que é inglês, com 12 gols. Mas a relação do Firmino com o técnico do Al-Ahly nunca foi das melhores. E o próprio Roberto Firmino já acenou em alguns momentos a chance de voltar ao futebol brasileiro. O pessoal do canal Bica Galo afirma que o Atlético tem negociações com o Firmino. Também há quem garanta que o atacante, ex-seleção brasileira, interessa ao Palmeiras. A Leila Pereira já teria comentado com pessoas próximas sobre essa possibilidade.
Posso assegurar, depois de conversar com duas fontes do Galo, que não há chance de o Firmino ser contratado. Uma dessas pessoas classificou como chance zero, a outra disse que esse atleta nunca esteve nos planos. Sobre Firmino no Palmeiras, precisamos aguardar cenas dos próximos capítulos, ainda não tenho nenhuma resposta de dirigentes alviverdes. Mas, se o Firmino voltar ao Brasil e ouvir o coração, a prioridade será dada ao Corinthians. Ele já se declarou torcedor alvinegro e disse que tem o sonho de atuar no seu time de infância. Bora fechar o vídeo para responder se Thiago Mendes pode pintar no São Paulo nos próximos dias. Tenho contado para vocês há bastante tempo que o volante tem um acordo verbal com o São Paulo e será reforço tricolor assim que o Al Rayyan, clube com quem ele tem direitos econômicos presos até o mês de maio, o liberar. Pois bem, por que essa especulação voltou nos últimos dias? Porque a esposa do Thiago Mendes, a Kelly Mendes, que tem um Instagram... Bora fechar o vídeo para responder se Thiago Mendes pode virar reforço do São Paulo nos próximos dias. Tenho contado para vocês há bastante tempo que entre Tricolor e Thiago Mendes há um acordo fechado. Ele só depende da liberação do Al Rayyan, com quem tem contrato até o mês de maio. A especulação sobre a chegada do Thiago Mendes para agora aumentou depois de postagens da esposa dele, a Kelly Mendes. Ela usou suas redes sociais para responder a perguntas de internautas. Uma das pessoas perguntou quando é que ela vem para o Brasil. A resposta foi logo, e dessa vez para morar. Outra pessoa perguntou: o Thiago vai jogar aonde? A resposta da esposa dele: logo logo você vai saber. Na sequência, a Kelly Mendes postou uma foto no meio de um monte de malas e escreveu: estou aqui desmontando a casa e arrumando a mala. Kelly também anunciou a venda de um sofá, ao que parece está de fato desmontando a sua residência lá no Catar, onde ela e o marido vivem há algum tempo. A partir desse cenário, eu entrei em contato com uma pessoa do staff do Thiago Mendes para saber se havia existido alguma novidade, se o Al Rayyan enfim topou liberá-lo. Essa pessoa assegurou que até agora não há novidades, que São Paulo e Thiago Mendes seguem tentando convencer o Al Rayyan para a rescisão desse contrato de forma imediata. O fato de a janela no Catar ter se encerrado nessa sexta-feira sem a contratação de um outro jogador para essa posição pode dificultar as coisas, mas no pior dos cenários, Thiago Mendes viraria reforço do São Paulo para a metade do ano, na reabertura da janela de inscrições. A primeira janela fecha por aqui em 28 de fevereiro. Só para completar uma curiosidade sobre o São Paulo, no jogo contra a Portuguesa na quarta-feira, um torcedor foi ao Pacaembu vestindo a nova camisa produzida pela New Balance e ele postou algumas fotos vestindo a camisa do São Paulo no Pacaembu. Isso causou enorme irritação entre membros da diretoria do São Paulo. Esse vazamento não poderia ter acontecido e o tricolor tem cobrado da New Balance, a fornecedora de material esportivo, o motivo desse vazamento de forma precoce. E você, que pensa sobre tudo que eu contei? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde ou assim que surgir notícia. Tchau!